E aí galera, sejam bem-vindos ao canal aqui do Professor Marcos. Vou fazer aqui um vídeo aleatório. Eu estava mexendo aqui nos meus livros e resolvi pegar aqui o livro do Tim Marshall, O Poder da Geografia, que eu li no ano passado. E tava vendo aqui alguns capítulos, né, dando uma leitura por alto. E aí eu esbarrei no capítulo da Etiópia. E aí eu refleti sobre a ideia de que nós não nos atentamos muito a estudar o continente africano. Mesmo que já venha hoje na grade curricular, nos livros, muitos temas, tanto na geografia como na história, trabalhar o continente africano, a gente não se aprofunda muito, né? E este livro ele é muito interessante porque ele traz curiosidades geográficas, traz detalhes históricos. Esse é o objetivo, né? Fazer uma ligação entre a influência da geografia, em específico a geografia física em alguns territórios, e como ela pode trazer vantagens, desvantagens para os países. E eu lendo aqui sobre a Etiópia, né, e vi aqui uma série de coisas interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma delas é que a Etiópia é um país que não chegou a ser colonizado. Então, no processo de neocolonialismo da África, ele não foi um território que não foi ocupado pelos europeus. Até houve a tentativa, no caso da Itália, né, Mussolini tentou invadir a Etiópia, né? Lembra daquela música do Edson Gomes, quando Mussolini invadiu a Etiópia e foi posto para correr. E lá nós temos uma concha de retalhos de etnias, são várias etnias, várias línguas, mas se eu não me engano a língua oficial é o amárico, é a língua que é mais falada. E temos ali uma diversidade de vegetação, porque nós pegamos, tem um pouco de deserto, tem um pouco de savana, áreas florestais também. E a Etiópia é considerada a caixa d'água da África, por ter uma grande riqueza no que diz respeito à água doce, mas não tem água salgada, não tem acesso ao mar. A Etiópia, ela é rodeada, né, por alguns países que acabou perdendo ali o seu acesso ao mar. Tem a Eritreia, né? Aí nós temos o Quênia, Sudão, os países que vão, e o Egito, que vão circulando ali a fronteira da Etiópia. E vários daqueles países, né, têm tensões geopolíticas. E a Etiópia se coloca como um ponto de estabilidade, porque comparado aos demais países, ela é estável politicamente, né, na medida do possível. E nós temos ali também uma questão que eu achei interessante, que por conta de ser a caixa d'água ali daquela região da África e tudo, existe hoje a presença muito grande da China naquele país. A China está com o pé fincado na África e, inclusive, construiu uma gigantesca ferrovia lá, totalmente eletrificada. E há também um investimento da construção de uma grande hidrelétrica. E essa hidrelétrica está sendo um ponto de tensão. Por quê? Porque ela vai ser instalada ali no início do Nilo, né, na parte que chama de Nilo Azul. E o Egito não concorda com isso, pois acredita que essa represa ela vai dificultar o abastecimento de água no território egípcio, porque precisa daquele recurso ali de forma indispensável. Há uma tensão entre Egito e Etiópia, até mesmo no século XIX houve uma guerra entre os etíopes e o Egito. Então nós temos aí uma tensão, né? Uma possibilidade de conflito por conta da água entre esses dois países. Então essa represa ela vai trazer muitos benefícios, porque uma das dificuldades de desenvolvimento da Etiópia é o fato dela não ser autossuficiente energeticamente falando. Então isso ajudaria bastante o desenvolvimento da Etiópia, mas pode trazer este problema para o Egito. Outro detalhe que eu achei interessante foi que houve um líder político na Etiópia que ele tem a ver muito com a cultura do reggae, né? Esse líder, o Rastafari, né, mas que adotou o nome de Haile Selassie, né? E eu lembro de algumas músicas do Bob Marley que ele fala esse nome, né? Haile Selassie, Jah Rastafari. E ele foi um líder político muito importante na África, até sofreu um golpe e depois ele morreu, e depois dele veio um governo aí marxista, leninista, que trouxe muitos problemas socioeconômicos para a Etiópia, além dos que já existiam.
este líder, né, ele teve uma influência grande na cultura, né, era visto também como um ser, né, messiânico. Inclusive o Rastafari, na religião Rastafari, o via como um messias. E nesse sentido da religião, a Etiópia ela tem outro detalhe interessante, que lá nós temos uma das igrejas cristãs mais antigas, o cristianismo etíope, que acredita-se que chegou lá por volta do século IV e até hoje existe. No entanto, né, houve a expansão do islamismo na África e hoje a maior parte é islâmica. Sempre houve um convívio pacífico entre as duas correntes religiosas, mas atualmente, por conta dos movimentos jihadistas islâmicos radicais, já começa a haver uma tensão entre os cristãos etíopes e os muçulmanos daquela região. E aí eu achei interessante, né, esse líder político que influenciou bastante a Etiópia e teve esse impacto na cultura musical do reggae e também nessa questão religiosa do Rastafari. E aí, como eu falei, ele sofreu um golpe, depois ele veio a óbito, né, um golpe de Estado, ele veio a óbito depois e em 77 o Major Mengistu, né, promoveu ali um regime leninista, marxista, né, o socialismo chegou lá, né, e houve aí muitos problemas por conta do autoritarismo, né, a questão da má administração dos recursos, promoveu problemas aos agricultores locais, algo que a gente viu em outras regiões onde o regime foi estabelecido. Nós temos também a participação muito do Emirados Árabes, né? Ele tem uma parceria ali comercial com a Etiópia. Aliás, investimentos, né? Investimentos dos árabes em alguns setores, né? Como por exemplo, projetos de energia, de turismo e também na área agrícola. A Etiópia ela tem alguns desafios naturais, né? Enfrenta a seca de algumas regiões, desmatamento, e nós temos também o problema do levantamento de grupos extremistas na região. Recebe um grande número de imigrantes, refugiados do conflito que existe no Sudão, seu vizinho. Então, um país rico culturalmente, tem uma história muito interessante. Não chegou a ser colonizado, tem riquezas, problemas internos, problemas também ligados aos vizinhos, e não deixa de ser interessante estudá-lo, tá? Então, mais uma vez comentando um capítulo desse livro que eu já fiz até outros vídeos aqui, né, falando sobre, se eu não me engano, o Irã e a Austrália. Quem sabe eu faça outros vídeos comentando os países em que o Tim Marshall comenta aqui neste livro. E é isso, videozinho simples apenas para comentar leituras. Se inscreve no canal, compartilha, comenta, dá sua opinião e até o próximo vídeo.